quero conversar com vocês sobre o tema a armadura do crente. A Bíblia diz em Efésios que nós precisamos de nos revestir com a armadura de Deus para vencermos os ataques, as ciladas do inferno de Satanás. E o apóstolo Paulo usa a metáfora de um soldado romano, para poder exemplificar esta armadura que o crente deve usar diariamente para essa batalha contra os principados e potestades do mundo tenebroso. E o texto diz o seguinte: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestes. O que significa? A nossa luta não é contra carne e sangue. Significa que a nossa luta não é contra pessoas. A sua luta, meu irmão, minha irmã, não é contra a sua sogra, contra o seu genro, não é contra o seu patrão, não é contra aquela pessoa que está difamando você lá no trabalho, lá naquela escola. A luta nossa não é contra pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, mas é contra forças espirituais do mundo tenebroso. É contra esses anjos caídos aí, demônios que manietam as mentes, injerenciam as mentes das pessoas, levando-as a pecar, levando-as a tomarem atitudes contra os outros, inclusive contra o próprio cristão. Então, o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo para falar dessa armadura. E eu quero iniciar o seguinte, interessante, que quando o soldado romano ia se preparar para a batalha, para ir para um campo de batalha, ele então colocava, primeiramente, como se fosse uma camiseta. É interessante que a maioria dos militares utilizam uma camiseta branca antes de colocar farda. O soldado romano colocava, primeiramente, aquela camiseta. E a ideia que a gente tem é que, na verdade, quando aquele soldado, diante do espelho lá de bronze, colocava aquela camiseta, antes de vestir toda a armadura, de colocar toda a armadura, dá-nos a entender que ali, aquele soldado romano, ele reconhecia a sua fragilidade, a sua dependência como homem para poder ir para a batalha. E quando então ele colocava aquela vestimenta por baixo, esperando para depois colocar a couraça e as demais, dá-nos a entender que ali ele estava mostrando a sua fragilidade, reconhecendo a sua fragilidade. Assim também, nós como cristãos, precisamos de entender que somos frágeis pecadores. Eu gosto do rei Davi, quando ele diz no Salmo: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor Deus cuida de mim. Nessa batalha espiritual, irmãos e irmãs, nesta batalha, precisamos de reconhecer a nossa inteira dependência de Deus. Precisamos de reconhecer que somos frágeis pecadores. Somos fracos para lutar contra os principados e potestades, porque a nossa luta não pode ser na força do nosso braço, das obras, da justiça que não é nada diante de Deus. A nossa justiça é como trapos de imundície. Então, é como a Bíblia diz em Mateus: bem-aventurados pobres de espírito. O pobre de espírito é aquela pessoa que reconhece a dependência, a sua inteira dependência de Deus. Então, quando o soldado colocava aquela vestimenta, ele estava reconhecendo a sua fragilidade. Mas ele então, o apóstolo Paulo diz na metáfora em Efésios 6, que ele então se cingia com o cinturão da verdade. Este cinturão da verdade, que é Jesus, que é a palavra do Senhor, nós vimos que o diabo, que jaz este mundo no maligno, o diabo que é o príncipe deste mundo, deste sistema pecaminoso, ele trabalha com a mentira. O tempo todo o diabo, que é o pai da mentira, quer colocar aí os seus princípios nesta sociedade para levar os homens a pecarem.
A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, este cinturão da verdade, que é a palavra de Deus, nós precisamos de estar com ele todos os dias, conhecendo a palavra, os princípios eternos, os preceitos eternos de Deus, para combater as mentiras ensinadas pelo diabo em vários locais. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde o inimigo tem levantado atores, atrizes, diretores de cinema, pessoas que escrevem, pessoas que fazem músicas. Quanta mentira tem sido ensinada. Hoje nós vemos o inimigo colocando a mentira para os jovens. O que tem fazer sexo? O aborto hoje, que tem sido defendido no nosso país, no mundo todo, é uma mentira. Porque quando nós nos colocamos o cinturão da verdade, a Bíblia é contra o aborto. Na fecundação, aquela substância ainda informe, como diz a Bíblia no Salmo 139, já é uma vida. Mas o diabo tem levantado intelectuais, pessoas que escrevem, pessoas que foram criadas por Deus à imagem e semelhança, mas o inimigo tem levado essas pessoas a escreverem, a pregarem mentiras para desviar o homem de Deus. Portanto, como soldados, nesta batalha espiritual, precisamos de nos cingir com o cinturão da verdade. Esse cinturão da verdade é a palavra, os preceitos que Deus deixou registrados na sua palavra, preceitos eternos. Tudo vai passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. Então precisamos de nos revestir dessa armadura, colocando o cinturão da verdade. Há muita mentira, jovem, adolescente. Há muita mentira sendo ensinada. Portanto, precisamos de nos apegar e nos revestir e amarrar no nosso lombo este cinturão que é a verdade. Depois falar também que nós precisamos de colocar a couraça da justiça. O soldado colocava a couraça aqui para poder se proteger das flechas, das bolas de fogo que eram lançadas, das pedras, das lanças, de tudo aquilo que era usado na batalha para poder destruir o inimigo. Então, nós como crentes precisamos de colocar a couraça da justiça. Que couraça da justiça é essa? A Bíblia nos ensina que nós fomos justificados pela fé em Cristo. O Senhor Jesus morreu numa cruz para tornar-nos justos. Não há nada bom em mim e em você. Como diz Isaías, que a nossa justiça é trapos de imundície diante de Deus, mas foi Jesus, Deus, que nos justificou em Cristo. Jesus já pagou a nossa dívida. Nessa nossa batalha espiritual, nós devemos colocar essa couraça da justiça. O inimigo não pode nos acusar, ninguém pode nos acusar, o inferno não pode nos acusar, porque nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Mas em terceiro lugar, fala que nós precisamos também de usar as botas do Evangelho da paz. O soldado tinha de usar aquelas botas. Já pensou o soldado indo para a batalha descalço? Ele poderia pisar ali numa pedra, num cascalho, num espinho e cortar os seus pés, ou então vinha o inimigo e colocava a lança e prendia o seu pé ou seus pés ali no chão. A ideia que Paulo quer colocar nessa metáfora, que nós precisamos de calçar as botas do Evangelho da paz. Nós fomos chamados e estamos aqui com a missão, é de pregar o Evangelho a toda criatura, é levar esta mensagem da salvação em Cristo, dizendo que Jesus morreu numa cruz, derramou sangue precioso pelos pecados dos homens. É levar este Evangelho da paz. E ao levar este Evangelho também é mostrar às pessoas que Jesus veio trazer paz. É sermos também pacificadores.
Vivemos dias de conflitos no Brasil. Vivemos dias difíceis. Quem sabe você vive lá no seu trabalho conflitos. E você está pensando que você deve ficar lutando com aquela pessoa, com aquele colega. Mas seja ali um pacificador. Seja uma pacificadora na sua família. Seja um pacificador na família da sua esposa. Seja uma pacificadora na família do seu marido. Porque você foi chamada, você foi chamado para serem pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque herdarão a terra. Seja um pacificador no seu trabalho. Mas ainda, o texto fala do soldado romano que utilizava o capacete. E o apóstolo Paulo fala que nós temos o capacete da salvação. O soldado usava o capacete, vocês sabem que se um soldado recebesse uma pedrada, recebesse ali uma flechada, recebesse ali uma pancada na cabeça, desestabilizava-o por completo. Porque a cabeça é a parte mais sensível do corpo humano. Mas o apóstolo Paulo usa essa figura para poder mostrar que nós temos um capacete da salvação. A Bíblia diz que quem crê em Jesus tem a vida eterna. O inimigo tem colocado as suas setas, os seus dados inflamados, levando alguns crentes a duvidarem da salvação. Ora, meu irmão, quem tem Jesus, quem crê em Jesus, tem a vida eterna, tem a salvação. E o propósito do diabo é colocar em você a dúvida que você não é salvo. Ainda que você pecou, ainda que você caiu, você foi salvo. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma vez salvos, sim, sempre salvos. O crente pode até cair pela fragilidade, por não ter vigiado. Mas nós estamos vivendo aí algumas teologias ensinadas em algumas igrejas por líderes, que o crente perde a salvação, ganha a salvação, perde a salvação. E se naquele momento que ele pecou, perdeu a salvação, se Jesus voltar, se ele morrer, ele vai para o inferno. Gente, esta teologia é uma teologia fajuta, não é bíblica. A Bíblia nos mostra que a nossa salvação Deus nos deu e nada, ninguém, nem o pecado poderá tirar-nos a salvação. Aprenda isso, irmão. Coloca o capacete da salvação. Mas também nós aprendemos nessa nossa batalha contra as forças celestes. O soldado usava um escudo, o escudo da fé, para proteger contra os dardos lá, as flechas, contra o inimigo. Nós temos um escudo da fé. Queridos, nós temos confiança em Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia nos fala, queridos, que esta fé quem colocou em nós foi o Espírito Santo de Deus. Não é esta fé cantada pelo Gilberto Gil, anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar e a fé está em todo lugar. Não é esta fé das pessoas que leva as pessoas até pecarem contra Deus, leva as pessoas até adorarem imagens de escultura, leva as pessoas até adorarem o próprio ser humano. A fé que nós temos é a fé em Cristo, é esta fé que nos salvou, é esta fé em Deus, que nessa batalha nós temos fé que nós seremos mais do que vencedores. Então precisamos de abraçar e colocar o escudo para resistir o inimigo, as fortalezas, as ideologias. O diabo tem manietado as mentes e injerenciado os corações, levando as pessoas ao pecado e levando as pessoas a virem contra a igreja. Mas escute, nós temos o escudo da fé. Nós temos o escudo para nos proteger contra as hostes, contra toda levante do inimigo contra nossas vidas. Mas eu quero terminar por último. Mas agora, quando diz tomar também a espada do Espírito, é para nós atacarmos. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é como uma espada de dois gumes, que quando ela penetra
na alma, no espírito. Ela divide a alma, o espírito, a medula. Interessante que eu sempre pensava, há algum tempo atrás, que a igreja era aquela que ficava na resistência. O diabo vem atacar a igreja e a gente então defende, e a gente então usa o escudo, a gente usa a couraça, a gente usa o capacete. Jesus diz em Mateus: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu pensava então que quando dizia as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, era exatamente que o inimigo vinha até a igreja. Mas a ideia é: os concílios do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, quando a igreja vai pregar o evangelho, quando a igreja vai lá falar do amor de Jesus, quando a igreja vai lá expulsar o inimigo, quando a igreja vai falar para as pessoas as verdades contidas na palavra, o inferno, os concílios do inferno não vão resistir, os demônios não vão resistir. A Bíblia diz que onde a luz chega, as trevas saem. Então escute, meu irmão, pregue a palavra no seu trabalho, pregue na escola, pregue na faculdade, pregue lá no hospital, pregue o senhor que é doutor, pregue a senhora que é doutora, pregue a palavra, como Paulo diz, quer insta, fora de tempo, dentro de tempo, pregue a palavra. Porque quando você prega a palavra, você está usando a espada do Espírito. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Temos de pregar o evangelho. E Paulo fala por último que temos também de orar e vigiar. Que Deus te abençoe. Revista-se, meu irmão, minha irmã, com esta armadura para resistir os ataques diários do Satanás contra a tua vida. Até mais.